E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Olá pessoal, tudo bem? Gostaram desse meu relato? Eu estava lendo um trechinho do livro de Apocalipse que está na Bíblia. Há alguns vídeos passados eu fiz um vídeo comentando sobre como é a estrutura da Bíblia, e esse vídeo tinha um propósito de fazer com que vocês percebessem um pouquinho, começassem a entender um pouco do universo evangélico. E uma das coisas que eu falei lá naquele vídeo que é fundamental para a gente entender como pensa as pessoas que são evangélicas, o que elas querem, da maneira que elas querem agir, o que elas esperam da sociedade, é compreendendo a Bíblia. Porque um dos pilares da fé evangélica é que somente a Bíblia é a nossa regra de fé. Nós não somos apegados nem à tradição, nem ao que diz uma autoridade religiosa, mas sim ao que diz a Bíblia. Então, eu fiz essa pequena leitura só para dar uma descontraída, mas hoje eu vou falar dos livros que faltaram naquele meu primeiro vídeo, que são os livros do Novo Testamento. Antes de começar, eu queria pedir para vocês, quem está me vendo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like para mais pessoas verem este vídeo. Eu estou vendo que várias pessoas estão vendo, mas não se inscrevem no canal. Então, por favor, deixe essa ajuda aqui se inscrevendo, é bem fácil, rapidinho. Outra coisa, quem quiser ver o vídeo, eu vou deixar aqui o card do vídeo para ele ser assistido do primeiro vídeo que eu falei dos livros do Antigo Testamento da Bíblia. E hoje eu vou falar dos livros do Novo Testamento. Bom, como tem no primeiro vídeo, o Novo Testamento ele é composto por 27 livros, que vão desde o livro de Mateus, do Evangelho segundo escreveu Mateus, até o livro de Apocalipse. E esses livros, esses 27, eles são divididos em 4 categorias principais, que são os evangelhos, né, que são os livros que a gente chama de biográficos, que contam a história de Jesus Cristo, um livro histórico, um grupo de livros de cartas e um livro que é uma profecia. Então vamos lá, começando pelos primeiros 4, que são os evangelhos. Os evangelhos, eles contam a história de Jesus Cristo, quando ele veio aqui na Terra, como ele nasceu, cresceu, fez o ministério dele e depois como ele morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Cada evangelho conta a história de uma perspectiva. Então, um é mais voltado para milagres, outro mais para ensinamentos, para parábolas, e assim cada um deles tem seu próprio estilo. Então, os livros são o livro do Evangelho de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o Evangelho de João. Depois desses 4 livros, temos um único livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que ele foi escrito por Lucas, então ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Se tu for ler o livro de Atos dos Apóstolos, é legal que tu leia o livro de Lucas antes, porque ele seria a segunda parte do livro de Lucas, onde ele conta a história da igreja primitiva, das primeiras pessoas que se converteram, do primeiro martírio de um cristão, a primeira vez que um cristão foi morto por causa da fé em Jesus Cristo, e também as pregações, as viagens que os primeiros apóstolos eles faziam pregando o evangelho para vários lugares. Uma coisa bem importante que tem no livro de Atos é a conversão de Paulo. Paulo, que não era metade, né, porque não dividia ele no meio, mas ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e ele era romano também. A mãe dele, se não me engano, era judia e o pai dele era romano. Então ele tinha 2 cidadanias. Ele era uma pessoa muito estudiosa sobre as leis do judaísmo.
E ele, no início, ele perseguia os cristãos e depois ele próprio acabou se convertendo e depois ele foi pregar em outros lugares, para outros povos. Depois do livro de Atos, a gente tem as cartas, também chamadas de epístolas, que são o quê? São cartas, literalmente, assim, elas foram escritas como ensinamentos para algumas pessoas ou para algumas igrejas. E as cartas, ao todo, são 21 livros que são feitos por esses escritos que eram em forma de carta, e elas são subdivididas em dois grupos. O primeiro grupo são as cartas que Paulo escreveu para alguém ou para alguma igreja. Então elas são 13 cartas que vai desde o livro de Romanos até o livro de Filemon. E depois as outras cartas, que são um total de 8, que vai desde Hebreus até o livro de Judas, elas são cartas de vários outros autores. Então, o livro de Hebreus não se sabe ao certo quem escreveu, depois tem as cartas que Pedro escreveu, Tiago, João e Judas. É interessante não confundir as cartas de João, as três que tem a primeira carta de João, a segunda e a terceira, com o Evangelho que São João escreveu, né, que é o Evangelho, que é o livro maior e grande. Depois, por último, o último livro da Bíblia, completando os 27 do Novo Testamento e os 66, que é a Bíblia toda, que é o único livro de profecia que tem no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, também chamado de revelação, né, um livro de revelação, que é onde João, a partir do momento que ele teve as visões do que aconteceria no fim do mundo, no fim dos tempos, ele estava preso na ilha de Patmos. Acredita-se que ele era bem velhinho quando ele escreveu. O apóstolo João, ele foi o único que ele não foi morto, ele não foi martirizado. Ele estava preso e ele morreu muito velho estando preso. Ele morreu de causas naturais. E o livro de Apocalipse foi escrito por ele quando ele teve essas visões, e depois que ele escreveu, ele enviou em forma de carta também para a igreja de Éfeso. Uma coisa legal de se pensar quando tu analisa, estuda a Bíblia como um todo, é que alguns livros no Antigo Testamento, eles são complementares com livros do Novo Testamento e vice-versa. Então existe um correspondente com aquele livro que seria o correspondente dele no Velho Testamento. Então o livro de Apocalipse, ele tem dois livros que estão ligados diretamente com ele no Velho Testamento. O primeiro é o livro de Daniel, que também tem profecias escatológicas sobre o que iria acontecer no fim do mundo. E o outro é o livro de Gênesis, que é o livro antagônico ao Apocalipse, porque no livro de Gênesis existe a história do início, né, e o do Apocalipse a história do fim. Então, em muitas coisas eles são complementares, digamos assim, de uma coisa que acontece em Gênesis, em outra em Apocalipse. É claro que outros livros que são complementares, que tem a ver um com o outro, seria muito extenso para eu aqui ficar conversando e explicando para cada um de vocês. Então eu espero falar mais tanto sobre a Bíblia quanto outras coisas relacionadas ao universo evangélico e também sobre outras religiões mais adiante no meu canal. Mas por hora eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo e deixassem aqui embaixo nos comentários se vocês já leram alguma coisa da Bíblia e qual dos livros da Bíblia você mais gostou. Qual daqueles que você leu que você mais achou legal, interessante. E se vocês quiserem chutar qual é o meu livro preferido da Bíblia, qual o livro que eu mais gosto, também deixa aqui nos comentários que eu vou ver quem vai acertar. Eu vou comentar aí se alguém acertar. Eu vou deixar um joinha no comentário. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.